Olhando para o contexto global de produção e consumo de alimentos, quais são os desafios e as oportunidades para o agronegócio brasileiro? Mais que isso, qual a posição que o Brasil ocupa em meio às crescentes tensões geopolíticas globais? Um cenário que precisa ser acompanhado e compreendido. Em primeiro lugar, tem uma transição para um sistema mais estável, uma situação global mais marcada por conflitos. Temos a invasão russa à Ucrânia, temos tensões crescentes envolvendo Taiwan, ou seja, um possível conflito na Ásia, tensões entre Israel e Irã e a guerra em Gaza, obviamente. E isso não é fruto de decisões de líderes que poderiam ter decidido de outra forma, mas muito mais um reflexo de um sistema multipolar, isso quer dizer, um sistema em que várias potências disputam o poder, muito diferente de um sistema unipolar sob controle americano, que foi muito mais pacífico ao longo dos últimos 30 anos. Isso também faz com que a geopolítica e as tensões políticas impactam o comércio. Então, o tomador de decisão numa empresa, ele não só deve olhar a consideração comercial, econômica, mas também precisa se perguntar qual é a relação política entre os países dos quais eu dependo para viabilizar, para produzir meu produto, por exemplo. Então, eu acho que o risco político está aumentando, a probabilidade de conflito está aumentando, isso eleva a inflação, mas também torna a América Latina mais atraente, porque é uma região sem risco político. Então, muitos investidores vêm agora para a América Latina para fazer investimentos aqui, porque aqui o risco de que uma guerra entre dois países latino-americanos ou alguma tensão possa atrapalhar os negócios, esse risco é muito pequeno. Você tem visto isso, essa movimentação de olhares para a América Latina? Sim. Eu trabalho nesse âmbito há torno de 15 anos e este ano nunca vi tantas pessoas vindo, olhando oportunidades, etc., porque tiveram que tirar seus investimentos do leste europeu, porque estão preocupados com uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Então existe essa percepção, sim. Eu acho que a América Latina até pode fazer mais para se destacar como uma região tranquila, entre aspas, do ponto de vista geopolítico. Aqui tem vários desafios, mas a parte geopolítica eu acho que pode favorecer o Brasil. E além disso, também acho que o Brasil e o agronegócio, especificamente falando, pode ajudar a estabilizar a situação em várias regiões onde há preocupação com segurança alimentar. A China tem muito essa preocupação. Então, sendo um país uma região pacífica e, além disso, tendo relações produtivas com todos os principais atores geopolíticos, o Brasil tem uma ótima relação com os Estados Unidos, tem uma ótima relação com a Rússia, com os europeus e com a China. Poucos países têm essa capacidade, então isso eu acho que representa uma vantagem adicional. Para o especialista, além do relacionamento com as superpotências e de se dedicar à manutenção dos mercados já existentes, o Brasil precisa olhar para o futuro, para os novos mercados que podem surgir. As taxas de crescimento na China hoje são mais baixas do que eram no passado. Esse período de milagre das últimas décadas, e o Brasil se beneficiou muito disso, certamente acabou, mas a China continua crescendo a 5%, que é uma taxa ainda bastante elevada se a gente a compara com a economia brasileira, por exemplo. Mas eu acho que a economia americana está surpreendentemente bem, tem uma inflação elevada, mas a princípio um crescimento razoável também. Eu acho fundamental para o Brasil olhar para outras economias da Ásia, que às vezes não olhamos tanto porque todo mundo fala de China, mas hoje em dia tem muita oportunidade, inclusive para o agro, em países como Japão, Coreia, Filipinas, Oriente Médio também, é uma região cada vez mais importante, a Arábia Saudita. Então, existem muitas oportunidades, mas diante do risco da volatilidade geopolítica, eu sempre digo, quanto mais diversificamos, melhor, porque assim a gente reduz a nossa exposição a um conflito que pode surgir. E aí, se por exemplo
a China entra numa trajetória de crescimento um pouco mais baixo, o Brasil já está iniciando conversas com outros parceiros e outros mercados interessantes.